na hora de pegar um empréstimo ou escolher um investimento, pagar um boleto em atraso. Pode ter certeza que os juros já estão lá. E eles estão no tema de hoje do quadro Seu Bolso. Patrícia Maia. Boa noite. As calculadoras ajudam a fazer as contas, mas é importante entender o que são os juros para aprender a usar bem o dinheiro. Nós fomos até a casa da Maria Francisca, que fez alguns empréstimos e sabe o impacto que os juros têm no orçamento. Eu pago várias prestações. Pago prestação de uma reforma da casa que eu fiz, 2 empréstimos. Pagava 3, eu já terminei um, graças a Deus. Né? E agora eu estou pagando uma prestação do micro-ondas que eu comprei. Pago conta de água, de luz. Ontem eu paguei juros de uma conta telefônica. Pago juros de cartão, de cheque especial. Eu pago 720 mais ou menos. De prestações, só de prestações. Eu fiz um empréstimo para pagar em 5 anos. Esse empréstimo eu vou pagar o dobro, quase o dobro daquilo que eu peguei, contando dos juros, dos empréstimos e dos crediários que eu pago, essas coisas. Isso era um dinheiro no final do mês que eu já fiz a conta, daria para eu comprar 18 caixas de leite. Se eu pudesse escolher, eu comprava tudo à vista. Porque essa geladeira eu juntei dinheiro 6 meses e comprei à vista e tive um bom desconto. O valor dos juros é definido por uma porcentagem, mas as taxas dependem de cada banco e do tipo de operação. A Selic, taxa básica de juros da economia, atualmente em 8,5% ao ano, influencia as outras taxas de juros da economia. Vamos conhecer agora um pouco mais sobre os juros. Os juros são o preço do dinheiro na economia. Se você comprar um eletrodoméstico a prazo ou pegar dinheiro emprestado no banco, vai pagar uma taxa. E você pode receber juros ao deixar seu dinheiro render em uma aplicação financeira. As taxas de juros variam de acordo com o contrato e são influenciadas por vários fatores, entre eles o risco do cliente não pagar a dívida. Uma taxa serve de referência para todos os negócios, é a taxa Selic. Ela é determinada nas reuniões periódicas do Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central. A Selic é considerada a taxa básica porque ela funciona como um piso para a formação dos juros cobrados em várias modalidades de empréstimo: o cheque especial, os cartões de crédito, os financiamentos. Ao alterar a taxa, o Banco Central é capaz de estimular ou frear o consumo no país. Eu converso agora com o chefe adjunto do Departamento Econômico do Banco Central, Fernando Rocha. Fernando, como que a taxa Selic influencia a vida dos consumidores? Bom, a taxa Selic e o Banco Central, como um todo, tem uma importância muito grande para a vida de toda a sociedade. O Banco Central tem basicamente 2 missões: assegurar o poder de compra da moeda, o que quer dizer controlar a inflação, e também assegurar um sistema financeiro sólido e eficiente. Em termos de inflação, controlar a inflação significa colocar a inflação na meta que foi definida para o Banco Central pelo governo. Já nos últimos anos, essa meta tem sido a meta de 4,5%, com um intervalo de tolerância que permite com que a inflação chegue até 6,5%. Então, esse é o mandato do Banco Central e é isso que o mandato do Banco Central faz. A inflação, ela surge sempre que, como nós economistas dizemos, há um desequilíbrio entre oferta e demanda. Simplificadamente, isso quer dizer que, num determinado momento, existe mais pessoas querendo adquirir um produto ou comprar um serviço do que a quantidade desse produto ou desse serviço que existe à venda. Então, é natural que as pessoas que queiram comprá-lo acabem aceitando pagar um preço mais caro e dando até um preço mais caro para isso. Pelo lado dos empresários, sabendo que existe uma demanda muito grande pelos seus produtos, há uma busca por reajustar os preços. O Banco Central atua, portanto, sempre que vê esse desequilíbrio na economia que acaba atrapalhando com que um crescimento sustentável e equilibrado, portanto, sem inflação ou uma inflação controlada na meta,
da economia brasileira por um período de tempo suficientemente longo. Manter a inflação controlada na meta definida é bom para todos. É bom porque a dona de casa já sabe quanto vai gastar no supermercado no próximo mês, não leva susto. É bom porque se permite planejar as despesas, planejar as contas que existem para ser pagas e manter o equilíbrio financeiro com as receitas que cada um de nós tem. Para conseguir isso, o Banco Central tem um instrumento muito poderoso, que é a sua política monetária, que significa basicamente fixar uma meta para a taxa Selic, que é essa taxa de curto prazo que o Banco Central tem condições de determinar, de forma que a gente consiga equilibrar a situação da economia para que a inflação seja estável na meta e previsível. Eu diria, portanto, que a taxa Selic para os consumidores e para a sociedade como um todo, ela serve como instrumento de atuação do Banco Central e a garantia de uma inflação controlada, de previsibilidade nos seus gastos, de previsibilidade no seu crescimento e, portanto, na tentativa de manter o Brasil numa taxa de crescimento sustentável no longo prazo. E a taxa causa impacto em que tipos de empréstimos? Todos eles? Essa é uma pergunta muito interessante. A Selic, ela é chamada da taxa básica da economia, que é uma taxa de juros cobrada nos empréstimos entre os bancos por um prazo muito curto, às vezes até operações de um dia só. E para essa taxa, o Banco Central fixa uma meta nas reuniões do Comitê de Política Monetária, o Copom, e essa meta, ela regula a taxa Selic. E a taxa Selic se transmite para todas as demais taxas da economia, por isso que é a taxa básica. Ou seja, as taxas de empréstimos consignados, a taxa de empréstimo para compra de automóveis, para bens de consumo de forma geral, empréstimos pessoais, elas são determinadas pelo próprio mercado, levando em consideração o prazo, as garantias que foram oferecidas, o risco daquela operação, mas qualquer que seja o nível da taxa, a taxa do consignado é mais barata, existem outras taxas mais caras, elas se movem junto com a Selic. Uma subida da Selic provoca um aumento nas demais taxas, uma redução na Selic provoca uma redução nas demais taxas. Esta é a regra. Eu conversei com o chefe adjunto do Departamento Econômico do Banco Central, Fernando Rocha. Obrigada, boa noite. Muito obrigado. Na semana que vem, vamos mostrar como aproveitar a temporada de liquidações sem prejudicar o bolso. Até lá!